Essa é a Assembleia de Deus. Mais do que templos, ações, somos igreja e juntos formamos um grande exército de irmãos. Brasil, 1910. Em Belém do Pará, no coração da Amazônia, desembarcaram os dois jovens suecos, Berg e Wingren. Das primeiras reuniões nas casas, a primeira brasileira a receber o dom do Espírito Santo. Em junho de 1911, começa a Assembleia de Deus. A missão começou com 22 membros. Hoje soma mais de 20 milhões de assembleianos, de norte a sul do país. Um povo forte e revestido do poder. A maior expressão da fé pentecostal do Brasil. Em mais de 100 anos de história, a Assembleia de Deus se expandiu. Acompanhou a revolução da história mundial, preservando sua origem sem perder de vista os valores e princípios bíblicos. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Glória a Deus! Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Cheia do Espírito Santo, nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, vigiar e orar até Jesus voltar. Da criança ao idoso, a Assembleia de Deus se faz presente e atuante em todas as esferas da sociedade, incluindo a assistência aos mais necessitados, seja com a construção de uma casa ou com o alimento para quem tem fome. Mesmo que seja de um recém-nascido que depende do leite materno para viver. Mesmo que seja em meio a uma pandemia, a igreja não para. Superamos os desafios e fomos para as ruas, aos lugares mais improváveis. Intensificamos ações que já fazem parte da nossa história. Estão no nosso DNA. Tudo por amor ao próximo. Em cada uma dessas ações está o objetivo primordial de cumprir os mandamentos deixados por Jesus. A qualquer hora, seja onde for, a Assembleia de Deus acolhe, desperta e une as gerações. Jovens, adultos ou adolescentes, da criança ao idoso, e mais do que isso, segue o firme propósito de perpetuar a fé, que é transferida dos pais para os filhos. Essa é a Assembleia de Deus, 109 anos, declarando: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Aleluia! Vem celebrar, vem conosco celebrar, vem conosco celebrar a maior festa do avivamento em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar a maior festa do avivamento em Belém do Pará. Vem!
milhões, a mesma fé eles terão e com alegria te servirão. Quero a te render louvor, ensinando a minha geração. Assembleia de Deus aqui chegou, em Belém do Pará, onde começou. O Navingre e Daniel Berg, dois suecos que Deus usou, e Marcelina de Albuquerque, também um legado aqui deixou. Eu te agradeço, ó Deus, pela Assembleia de Deus, filhos, netos e gerações, alcançando os milhões, a mesma fé eles terão e com alegria te servirão. Quero a te render louvor, ensinando a minha geração. Assembleia de Deus de Belém do Pará para as nações. De geração a geração, o legado vai continuar, anunciando a fé em Jesus até Ele voltar. Eu te agradeço, ó Deus, pela Assembleia de Deus, filhos, netos e gerações, alcançando os milhões, a mesma fé eles terão e com alegria te servirão. Quero a te render louvor, ensinando a minha geração, deixando legado de fé às gerações, deixando legado de fé às gerações, deixando legado de fé às gerações. Oi Brasil, a paz do Senhor. Eu me chamo David Perman Wingren e sou bisneto de Gunnar e Frida Wingren. Eu sou casado com Nathalie e temos uma filha chamada Estelle. Nestes 109 anos, vocês vão conhecer melhor a família Wingren. Vivemos na Suécia, mas temos uma ligação especial com o Brasil. A história da nossa família teve muitas lutas e sacrifícios, mas teve também a mão de Deus guardando e abençoando. Nossa história começa nos idos de 1870. Suécia, 1879. Um jovem fala com Deus. Seu nome é Adolfo Frederico Wingren. Ele começou a trabalhar muito cedo e estudou pouco. Não havia igreja nem crentes onde vivia, mas ele foi visitado por Deus e sentia muita paz e alegria quando falava com ele. Neste dia, ele apresenta o seu primeiro filho, Adolfo Gunnar Wingren, ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo meu filho Gunnar, por ele estar crescendo, Senhor, com saúde. Senhor, Tu tens estado comigo, Senhor, todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero te pedir que o meu filho Gunnar te sirva e te conheça, Senhor, assim como eu te conheço. Ele é teu, Senhor. Ele é teu. Adolfo e Albertina Wingren tiveram mais 7 filhos e criaram todos na presença do Senhor. Ele era jardineiro, plantava hortaliças e vendia na Feira Central de Estocolmo aos sábados. Também trabalhava nos jardins do Palácio Real. Seu filho, Gunnar, trabalhava com ele todos os dias. Eles oravam e cantavam juntos. Gunnar, você vai fazer a leitura hoje. Pai, eu vou ler aqui em Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esses eram os filhos que eu pedi a Deus, e o Senhor concedeu-me o pedido. Os filhos são herança do
Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro. Obrigado, Jesus, pela minha família, os meus filhos, os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Os meus filhos, os meus netos terão a mesma fé em Deus. Nossos filhos, nossos netos terão a mesma fé que temos. Nossos filhos, nossos netos terão a mesma fé em nosso Deus. Já no final da adolescência, a chamada de Deus começou a arder no coração de Gunnar. Aos 19 anos, ele fez um período da escola bíblica em seu primeiro estágio evangelístico. No final de 1903, aos 24 anos, ele partiu para os Estados Unidos, onde ingressou no Seminário Teológico Batista Sueco. Em 1909, ao final de 4 anos de escola bíblica e já pastoreando, ele foi a uma convenção onde foi batizado com o Espírito Santo. Neste mesmo ano, ele conheceu Daniel Berg e recebeu a profecia com a chamada para o Brasil. Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o seu Santo Espírito. Ele foi para um lugar chamado São Bento. Irmão Wingren era pastor de uma igreja pentecostal naquela cidade. E ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, chama-se Uldin. Jesus nos chamou e ele mencionou Pará naquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos um mapa e encontramos o lugar de Pará. Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram a Belém em 19 de novembro de 1910. A promessa que começou em Belém do Pará, a cidade que Deus revelou. Daniel Berg e Gunnar Wingren, chamados para trabalhar, cumprir a ordem de Deus, a salvação proclamar. Hoje são milhares no Brasil e nações, de todas as idades, com fé nos corações. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. São 109 anos que a igreja continua a nação abençoando. Apenas 7 meses depois, a igreja foi fundada em 18 de junho de 1911. A missionária e enfermeira Frida Strandberg chegou 7 anos depois, aos 26 anos,
e já comprometida com Gunnar. Eles se casaram no dia 16 de outubro de 1917, no recém-adquirido templo da 9 de janeiro. O pastor Samuel Nystrom fez a cerimônia. No mesmo dia em que Deus dissera a Gunnar Vingre em profecia, através do irmão Adolfo Udin, que ele deveria ir para o Pará, veio também uma palavra que ele se casaria com uma moça cujo sobrenome era Strandberg. Tudo se cumpriu conforme a palavra do Senhor. Agora Gunnar tinha uma esposa e juntos se lançaram à obra em Belém e no interior. Sua formação como enfermeira foi muito útil. Eu sou Sueli Vingren, filha de Ivar Vingren, o filho mais velho de Gunnar e Frida. Meu pai nasceu em Belém do Pará, em 1º de julho de 1918, em meio à pandemia de gripe espanhola. Deus nos guardou. Ele se tornou um missionário e trabalhou no Brasil, na Argentina e na Bolívia. Meu pai também nasceu em Belém no ano de 1919. Eu sou filho de Ruben Vingren e neto de Gunnar e Frida. Meu pai retornou à Suécia com 2 anos e nunca mais voltou ao Brasil. Ele apoiava a seu irmão Ivar para que ele pueda volver ao Brasil. Ruben, meu pai, se tornou um pastor na Suécia e conduziu a muitas pessoas, a mim e meus irmãos, ao Senhor. Eu também he trabalhado como pastor em Suécia e missioneiro em Bolívia. Pido suas orações porque eu sou mal de saúde. Tenho um câncer benigno. Obrigado por suas orações. Um grande abraço e muitas bendições de Deus les desejo em seu aniversário. Deus les bendiga. Margit Vingren, a terceira filha do casal, nasceu na Suécia, num período de descanso da família Vingren. Ela era a filha mais velha e foi ela que cuidou de sua mãe Frida nos últimos dias de vida. Ela estava ao seu lado quando partiu para o Senhor. Foram dias muito difíceis para a família. Astrid Vingren nasceu em Belém do Pará em 1924. A família agora tinha 4 filhos lindos que traziam muita alegria aos pais. Quando ela tinha apenas 2 meses, os Vingren mudaram de Belém para a então capital da República, o Rio de Janeiro. Não foi uma decisão fácil, mas eles foram debaixo da firme convicção da direção do Senhor. Bertil Vingren nasceu no Rio de Janeiro em maio de 1926. Ele nasceu num período de intenso trabalho e crescimento da igreja. O ano de 1930 foi marcante. A saúde do pastor Gunnar Vingren estava muito frágil. Mesmo assim, trabalharam muito. Viajaram pelo Brasil, ensinaram, pregaram em igrejas e presídios. Muitas conversões e batismos em água. Foi realizada a primeira Convenção Nacional de Pastores do Brasil. Escreveram muitos artigos. E Frida compôs um de seus mais belos hinos. Ele foi publicado no jornal O Som Alegre em agosto de 1930 com o título Cântico do Evangelista. É o hino de 394 da nossa harpa, que hoje se intitula A Mão ao Arado. A letra nos permite vislumbrar o que se passava no coração da compositora. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando,
consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Quando enfim tu matares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita Quando Bertil tinha 2 anos, nasceu Gunvor, sua irmãzinha, mas ela ficou subitamente enferma e faleceu aos 3 anos de idade. Apenas 2 meses antes da família Wingren retornar à Suécia, em definitivo, em agosto de 1932. Bertil tinha 7 anos de idade quando seu pai Gunnar faleceu e 14 quando sua mãe Frida Wingren passou para o Senhor. Gunnar Wingren passou 22 anos no Brasil. Frida passou 15 anos com ele no campo missionário. Eles sacrificaram a melhor parte de suas vidas, suas forças e tudo que possuíam. Hoje passamos pela linha do Equador. Oh, como eu desejaria que pudéssemos ser como fortes estações de rádio, para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus, dá-me esta graça. 60 anos mais tarde, no coração da sua amada Amazônia, próximo à linha do Equador, nasceu a Rede Boas Novas, na cidade de Manaus, Amazonas. A oração foi respondida. Na viagem de navio, retornando para a Suécia, enfrentaram muitas tempestades. Gunnar escreveu em seu diário: O mar está agitado, mas a viagem vai bem. Assim pode ser a viagem da vida. As tempestades vêm e vão, mas quando Jesus está a bordo, então tudo vai bem. Todos achavam que o retorno à Suécia faria bem ao pastor Gunnar. Uma mudança de clima, descanso, mas o oposto aconteceu. Na verdade, ele se encontrava muito enfermo. O declínio foi rápido e 10 meses depois, ele foi para a presença do Senhor. Frida escreveu seu último artigo, que foi publicado no Mensageiro da Paz em setembro de 1933. Os últimos momentos do irmão Gunnar Wingren aqui na Terra. Ela queria voltar ao campo missionário com seus filhos, mas não deixaram. Sua saúde começou a declinar e ela passou por sucessivas internações. Seus filhos eram cuidados por irmãos da igreja. Em 1940, após 7 anos de enfermidade, Frida passou para a eternidade aos 49 anos, deixando órfãos 5 filhos. Foi um tempo muito difícil para a família Wingren. Tudo parecia arruinado pela visão humana, mas não estava, porque a mão de Deus estava sobre eles. Antes de Gunnar existir, seu pai fizera um compromisso com Deus. Jag ska berätta lite kort att min syster Hanna har flyttat till en plats som heter Rönninge. Och det är väldigt nära där jag är just nu. Här finns en församling som hon och hennes familj går i. Och när hon lärde sig församlingens historia så visade det sig att en av grundarna hette Adolf Eriksson. Adolf Eriksson var Gunnar Wingrens pappa. Och det här var en stor överraskning. Det var en jättestor överraskning för oss. Vi visste inte om att han var med och planterade församlingar. När vi har läst lite grann om Adolfs liv så förstår vi att han var en man som hade stor tro på bönens kraft och som arbetade i församlingen.
Hans böner och hans tro på Gud har välsignat vår familj från generation till generation. Jag kan se att samma tro som Adolf Eriksson hade Gunnar Wingren som var hans son och som kom till er i Brasilien. Samma tro som Gunnar Wingren hade min morfar som heter Ivar Wingren. Han arbetade hela sitt liv som pastor och som missionär i både Brasilien och i Bolivia och Argentina och i flera andra länder i närheten. Samma tro som var i Ivar Wingrens liv har förts vidare till min mamma, Sueli Wingren. Och slutligen så kan jag se att jag bär samma tro och att Gud också bär mig i mitt liv på samma sätt. Därför är jag övertygad om att mina barn och mina barnbarn kommer att tro på Gud på samma sätt som jag gör. Jag ber att den här församlingen ska vara till en stor välsignelse för dig som hör det här budskapet. Och att du ska se att Gud välsignar dig och din familj från generation till generation. Kanske till och med starten idag. Mitt namn är David Bergman Wingren. Och jag hälsar från min familj här i Sverige till er alla. Herren välsigne er rikligen. Deus te abençoe. Deus escolheu a minha família, com sua graça nos alcançou. Somos herança do Senhor, uma promessa àqueles que temem a Deus e andam nos caminhos seus e seu eterno amor. Feliz serás e tudo te irá bem, tua casa, teus filhos, teus bens, de geração em geração. Teus filhos, teus netos terão a mesma fé que eu. Teus filhos, teus netos terão a mesma fé que eu. A minha semente se multiplicará, abençoando todas as nações. Da sua boca sempre se ouvirá louvor e adoração. A minha semente se multiplicará, abençoando todas as nações. Da sua boca sempre se ouvirá louvor e adoração. Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu. Meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu. A mesma fé que eu. A história dos nossos pioneiros é inspiradora, mas nós vimos hoje que eles passaram por grande sofrimento. Um pai e uma mãe morrem cedo e deixam 5 filhos órfãos. Que tristeza! Mas a mão de Deus estava sobre eles. Todos eles serviram a Deus. 2 se tornaram pastores. E os filhos deles e netos, hoje num país liberal como a Suécia, servem a Deus. Quem sabe você está numa situação em que humanamente tudo está perdido. Pois hoje nós estamos aqui para lhe dizer, não pare de lutar, não desista, não pare de orar, não pare de amar e acreditar. Afinal, há uma promessa. Está na Bíblia Sagrada, Atos 2:39. Essa promessa diz respeito a vocês, aos filhos de vocês, aos que estão longe,
e aqueles a quem ainda o nosso Deus há de chamar. Valeu para Gunnar Wingren e Frida Wingren, é para você, vale para nós, e por isso nós podemos dizer com muita fé e segurança que meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Eu não vou desistir. A minha geração ouvirá de ti, Jesus. Eu não vou me esconder. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu. Vamos declarar neste momento, porque Ele vive, posso tê-lo amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencerei.
Assembleia de Deus em Belém, 109 anos, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Será que eu posso ouvir um brado de glória a Deus aí da sua casa? Eu quero te convidar nesse momento, aonde você estiver em casa, a dar um pulo aí da sua cadeira, do seu sofá. Nós estamos vivendo uma época muito diferente na história do mundo, mas isso não tira o brilho do momento que nós estamos vivendo. Mais do que nunca nós vamos mostrar que no meio do deserto, Deus prospera esse povo, Deus guarda a igreja em Belém e nós vamos celebrar como nunca fizemos. O diabo achou que ia parar a celebração, nós teríamos esse momento hoje à noite, lá no Centenário, mas agora nós estamos só em Belém, em aproximadamente 40 mil domicílios. Nós estamos no Pará, no Brasil, e estamos tendo a maior festa que nós já fizemos. Agradecer a Deus pela essa oportunidade, né, que vocês deram pra gente, que nós estamos com esse negócio dessa epidemia, né? Isso então é uma ajuda pra gente, porque o meu marido, ele não trabalha, ele trabalha de reciclagem. Eu não, eu sou doente, eu fico dentro de casa, né? Tenho muitos problemas, problema de coração, diabetes, pressão alta, um monte de coisa. Então a gente precisa, né, do alimento. A Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil celebrou 109 anos praticando o que propaga ao longo da sua história. Em um único dia, alcançou centenas de famílias com atitudes cheias de solidariedade e amor. A igreja foi aos lugares mais carentes de Belém e entregou mais de 1.000 cestas básicas. Acaba esquecendo que tem pessoas assim, né? Eu estou tendo essa oportunidade de estar conhecendo e estar proporcionando um sorriso no rosto, de entregar um alimento. E eu estou extremamente feliz, né, de estar aqui. 10 equipes saíram do Templo Central em Belém rumo aos bairros da região metropolitana da cidade. Desde a concentração, muito entusiasmo. Assembleia de Deus em Belém, 109 anos. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Lugares distantes e de difícil acesso, mas que proporcionam experiências inesquecíveis. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida. A ação faz parte da programação de aniversário de 109 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Como vocês podem ver, essa aqui é uma das regiões mais necessitadas de Belém. E o Evangelho existe para alcançar esse lugar. A Deus seja a glória, mas a cada um de vocês a gratidão.
Quero fazer uso da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos de 1 a 3, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, assim diz o Senhor que forma estas coisas, assim diz o Senhor que estabelece estas coisas. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu te responderei, e te farei conhecer coisas ocultas e grandes que ainda não sabes. Nesta magna data de elevado significado e significante, agradeço a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, por este privilégio de, junto com o povo de Deus, parte do corpo de Cristo, denominado de Assembleia de Deus, e como neto de um pastor assembleiano, filho de um pastor assembleiano, pai de pastores assembleiano, primo de pastores assembleianos, sobrinho de pastores assembleianos, ser o mensageiro de Deus à nação brasileira nesta noite. Em um momento em que o mundo se apresenta como protagonista de um novo tempo, uma nova era, uma nova revolução, onde sua maior insígnia é a carência espiritual. Nestes últimos 100 anos, todos os que passaram por esses processos revolucionários, inclusive a nossa igreja chamada Assembleia de Deus, presenciaram grandes revoluções. Se formos analisar de forma cronológica e histórica, a Assembleia de Deus nestes 109 anos viu a revolução do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, que produziu o ultranacionalismo exacerbado de Hitler, produzindo o nazismo, sem falar, em segundo lugar, da quebra da Bolsa de Valores, que produziu a grande crise em 1929, um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade. Em terceiro lugar, tivemos a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de vidas perdidas, 35 milhões de vidas feridas, 2 bombas nucleares e uma mudança completa do mundo. Em quarto lugar, nós assistimos também o homem ir à lua, e a grande e célebre frase Neil Armstrong, quando disse: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E aí outras revoluções se fizeram pertencer a este século, como a Revolução Iraniana, a queda do Muro de Berlim, sem falarmos das revoluções culturais, através de Marx, Stalin, Lenin, Hitler, Mao Tse Tung, Fidel, e o mais presente que tem desestruturado a nossa sociedade, Antônio Gramsci. E o que mudou? Nada. A história da humanidade mostra que a influência da política, da economia, da filosofia, da ciência empírica, da psicologia, da psicanálise, das ideologias, não tem modificado, não tem transformado, não tem respondido e curado o anseio do homem. Por quê? Porque a resolução que produzirá alívio e paz ao ser humano não vem do próprio homem, vem do alto, do Pai das luzes. É da espiritualidade altruísta, da espiritualidade divina, originada no Getsêmani, no Calvário, no sepulcro vazio. Espiritualidade essa que norteia o homem, conduz o homem ao porto seguro, produz liberdade tão almejada por este homem. Em Mateus 6:9, o Senhor Jesus declara para o mundo através da sua igreja que o poder pertence a Ele, o reino pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Esta é a insígnia e a efígie da grande revolução que os homens da espiritualidade ainda na terra podem produzir, fornecer para mudar a história da humanidade. Sabemos que todas as ocorrências em que nós estamos a contemplar e a viver, e esta grande revolução, passando por grandes mudanças culturais, religiosas, políticas, econômicas, como também na ciência e na saúde, é motivo, é momento, é Deus dizendo: eu estou entregando o mote a vocês, para vocês atentarem para este sinal e produzirem uma revolução na terra, porque a revolução não ocorrerá com esteios e com conhecimentos humanos. São válidos, sim, são válidos,
mas nós sabemos que é a espiritualidade o ponto de partida para a revolução da humanidade. A revolução que o mundo espiritual aguarda ansiosamente é um novo avivamento. Por quê? Porque os homens prostraram-se totalmente aos espíritos do erro e do engano. Paulo declara isso em Efésios 2 e versículo 2, quando diz que há um espírito atuante, influenciando os filhos da desobediência aqui na terra. Conforme diz o apóstolo João em 1 João 5,19, ali está a divisão e a operação deste espírito do erro. Diz ali, nós sabemos que somos de Deus, há um povo de Deus na terra. Aí ele diz, mas o mundo administrado pelos homens, o cosmos, jaz está no maligno. A palavra de Deus mostra essa divisão. Há um povo de Deus, há uma extensão maligna, há uma dimensão maligna agindo no cérebro, no coração, na alma destes homens, que a Bíblia teologicamente chama de trevas. A ausência de conhecimento, a ausência de gume no intelecto para fazer a divisão, o discernimento do que é a palavra de Deus, separando a luz das trevas. Quem está com a luz é a igreja. As trevas é pródiga, inerente ao mundo. É função da igreja iluminar este mundo. Interessante é que nós estamos nos 109 anos da Assembleia de Deus, 100 anos fechados, são 100 anos que cronologicamente o mundo vive de revoluções e de fatos e de fenômenos. Praticamente nós começamos um outro período, já estamos dentro desse período 9 anos. Se nós analisarmos o número 9 dentro dos contextos que os homens criam, cabalísticos, místicos, seja o que for, eles dizem que o número 9 é a simbologia de 3 coisas: poder, esforço e conclusão. Para alguns teólogos e eruditos da Bíblia, eles acham que o número 9 reforça o triplo poder do número 3, da tríade sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo. Para muitos é o número de meses de uma gestação, que é verdade. O que é que o Senhor está querendo nos dizer ao Brasil assembleiano? 9 representa uma gestação, algo está para nascer. Estamos ou não produzidos, prontos para este novo acontecimento que tem inerentemente, inexoravelmente, irreversivelmente ter que nascer? Gente, escutem com atenção. Precisamos compreender que o profeta Jeremias, em meio à crise espiritual que se abateu sobre Judá, buscava reaproximar os judeus da lei de Deus. Parece que Jeremias estava vivendo os dias em que nós estamos vivendo no Brasil. Se você atentar para o versículo ou os versículos, observamos que a declaração é no versículo 2: Ele é o Deus que faz. Analisando estes 109 anos da história da Assembleia de Deus no Brasil, hoje nós veremos, e hoje estamos vendo, e podemos contemplar, detectar, discernir, observar, perceber, que estamos distante daquela igreja poderosa, daquela igreja aguçada, daquela igreja animada, daquela igreja ativa, proativa, que fazia, que realizava, que apresentava o nome de Deus à terra. Eu mesmo sou filho de um paralítico. Quantas vezes pregando em grandes cruzadas vi paralítico levantar, leproso ser curado. Mas nós crescemos, nós ficamos ricos de ideias, ricos material, ricos patrimonial, e esquecemos o joelho, esquecemos a piedade, esquecemos a unidade. Daí, óbvio, deixamos de nos multiplicar, porque sem perceber, a ideologia gramicista invadiu a igreja, triturando-nos, fragmentando-nos, pulverizando-nos, e teimando estamos de não querer ver. Estamos precisando voltar a pregar sobre este Deus que faz, que realiza, que executa. Interessante é que o escritor, o profeta, diz que ele faz porque ele precisa estabelecer o quê? O nome dele, o reino dele, a glória dele, o poder dele, a influência dele, a cultura dele na terra. O que é que ele quer fazer? O que é que ele quer estabelecer? Seu nome. Ele está dizendo para Jeremias, diz para Judá, que eu não concordo com os nomes de deuses que eles aderiram, com as culturas religiosas que eles aderiram. Eu sou o Senhor. Eu preciso impor marco, limites. Deus está dizendo, o domínio é meu, o poder é meu, a glória é minha.
E qual mecanismo a igreja precisa para entender esse projeto divino? Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, eu posso crer. Que vivo está. Querido Deus, Tu és tão bom. Nosso amado Pai. Nós estamos aqui, Senhor, cheios da Tua graça. Nesse momento, Senhor, que celebramos 109 anos de um movimento do céu chamado Assembleia de Deus. E o presente que nós temos para esta cidade. É nossa oração, esse ato, Senhor, profético, nosso amor. Assim como Daniel Beck e Gunnar Vingre, que oraram quando chegaram aqui, Senhor Deus, nós estamos orando há 109 anos e continuaremos até a Tua volta. Orando pelos corações, pelas vidas que aqui habitam, Senhor. Cada luzinha dessa, cada casa, Senhor, pequena, cada apartamento, cada prédio desse, Senhor. Tem gente dentro, há corações que precisam da Tua graça, e nós os abençoamos nesse ato profético, Senhor, por toda essa cidade, mais de 40 mil residências assembleianas nesse instante, Senhor, declaram, ó Deus, a Tua graça nesta cidade. Tu és tão bom, Tu és tão grande, Criador desse céu lindo, dessas estrelas, desta lua, Senhor, desse universo, Senhor. Tu nos fizeste também, por isso nessa hora que um milagre esteja acontecendo no coração, na vida de pessoas, Senhor, que arrependimento, Senhor Deus, que revelação da Tua graça, que aqueles que não Te conheçam abram os seus olhos para conhecer a Ti, desejem Te amar, desejem ser amado por Ti, desejem Te servir. Faz isso, entregue nosso seus Deus. corações Aleluia. a Ti, Senhor, e Tu possas fazer morada nessa cidade, glória. ó Deus. Nesse momento te suplicamos pelos médicos, profissionais da saúde, todos eles que trabalham intensamente, Senhor, Deus. nessa época, ó Deus, de pandemia, Senhor, tendo que tomar decisões tão difíceis e trabalhar sem parar, Senhor. Abençoa as mãos deles, dirige, guarda eles, abençoa os que estão enfermos, nos hospitais, nas UTIs, em suas casas, chorando sem saber o que fazer. Manda uma unção de saúde, de cura, é o nosso Senhor clamor, Deus. Dentro é a de nossa pouco oração. tempo, Senhor Deus, levanta alguém com inspiração dada por Ti, porque Tu és o dono de toda a sabedoria, que apareça a vacina, o remédio necessário, e essa pandemia não seja mais aquela que traz terror e medo para as pessoas. Nós Te suplicamos, Deus, que a alegria volte aos lares que estão em conflito, que as famílias se sintam em harmonia e abençoado por Ti. Ó Deus, que a esperança, que o sonho do céu, a fé nasça no coração de todos,
Por fim, Senhor, nós te pedimos, abençoe os nossos governantes, que eles governem com sabedoria, com honestidade, Senhor, com compromisso, para que tudo que pode ser feito, para que as pessoas vivam melhor, tenham emprego, tenham onde morar, seja feito, Senhor. Isso na nossa cidade, no nosso estado, o governador, na cidade, o prefeito, lá em Brasília, esse atrito entre presidência, Senhor Deus, entre tribunais e também Congresso, faz Senhor, cessar, ó Deus. Senhor Deus, repreende, Senhor, esse conflito para que possa se unir e trabalhar em favor do povo brasileiro, que recue, ó Deus amado, toda a corrupção, toda a prostituição, toda a droga, todo o pecado. Nós te suplicamos e te agradecemos pelos 109 anos de nossa igreja, que ela seja sempre cheia do teu Espírito, as nossas famílias, nossos filhos e nossos netos tenham a mesma fé que nós temos e sirvam a ti na Assembleia de Deus. Amém, amém, amém.